Olá, bem-vindos a mais uma roda de conversa, trazendo para vocês toda a reflexão, todo o conhecimento que discutimos aqui presencialmente na Casa de Amor, em cima da poesia chamada Bom Dia, Boa Noite. Vamos lá? Tenham todos uma boa noite, após um bom dia de trabalho e luta. Todos nós que louvamos ao Senhor, além de uma boa noite de descanso, teremos a oportunidade de alimentar nosso espírito eterno com mais trabalho renovador. Mas desta vez, o corpo merecidamente descansará sobre os lençóis, enquanto nosso espírito se lançará a mais trabalho bendito. Socorreremos os suicidas, aconselharemos os drogados, conversaremos com entes que já partiram e se recompormos o nosso conhecimento com mais lições de amor e fé. Teremos mais sabedoria para auxiliar nossos familiares e amigos terrenos. Após esta boa noite de descanso e trabalho, estaremos prontos para acordar, felizes e renovados com mais sabedoria trazida pelos professores do alto. Se arrume para o trabalho terreno, levando um largo sorriso de bom dia a quem encontrar pelo caminho. Poeta estelar, por El Zorai. Então, acho que deu para perceber aqui que a mensagem principal é o desdobramento, é o que acontece com o nosso espírito quando dormimos. Então, nosso corpo físico fica lá deitado, descansando, o merecido descanso depois de um dia de muitas lutas, e o nosso espírito vai por aí. E o que será que ele vai fazer? Quais são as possibilidades? Então, o que falamos muito aqui, não podemos deixar de falar, é aquele momento antes que a gente adormece. Então, já pararam para pensar? O que acontece? Você deita, digamos que você teve um dia super agitado, super cansativo. Muitos não conseguem nem parar para fazer um agradecimento. Já cai num sono profundo e pesado. Outros não conseguem dormir tão rápido, então ficam ali martelando, pensando um monte de coisa. Outros já conseguem acalmar os pensamentos, fazer uma intenção, uma oração, se preparar para aquele momento do sono. E isso é muito importante. O como deitamos, o como nos preparamos para esse sono é muito importante, porque veja, aqui o poeta trouxe muitas possibilidades, né? De uns vão trabalhar, uns vão fazer um trabalho no astral, né? De socorro, de ajuda, uns vão aprender, uns vão encontrar com entes queridos que já partiram, mas isso vai depender muito de como a gente passou também o nosso dia, de como a gente deitou. Então, se eu deito e os meus pensamentos são de revolta, de raiva, de muita coisa que aconteceu no dia, pensamentos autodestrutivos, né? Eu não fui capaz de fazer nada, eu isso, eu aquilo. Como será? O que vai acontecer? Vai ser uma continuidade, né? Então, ou eu posso ir para um lugar denso, continuar vivenciando essa própria frequência energética que estava vibrando ali naquele momento. Então, é tão importante o orai e vigiai. Ter esse momento antes de dormir que é sagrado, no sentido da gente realmente se preparar. Ter um momento ali de agradecimento, ter um momento de pausa, deixar o que aconteceu de lado. Embora, com certeza, eu sei que não é fácil, não é todo dia que a gente consegue. Algumas pessoas ou conhecimentos, a gente já tem algumas ferramentas que apoiam, né, que fazem essa ancoragem, essa breve limpeza ali, que nos preparam para esse momento. Mas não precisa muito, basta essa intenção, né, esse desligamento de tudo que foi mais pesado, mais denso no dia, e ter um momento de reflexão, ter um momento de pausa, de calma. Uma coisa muito comum, né, que acontece com a gente, ali no momento de dormir, uso de celular, vendo notícia negativa, vendo notícia de guerra, vendo notícias que não vão acrescentar nada, justamente naquele momento mais importante
que a gente vai ter um momento de pausa, que a nossa mente vai se desligar. Mas se a nossa mente já entra nesse processo, já vai para o sono totalmente conturbado, então o nosso desdobramento vai seguir exatamente aquilo, né? Então, toda poesia tem um texto complementar, então eu vou ler agora onde ele vai falar um pouco mais sobre esse processo. É inimaginável afirmar que podemos volitar sem asas, plainar como os aeromodelos sobre os campos floridos, nos encontrar com amigos tendo apenas o universo como testemunha, sem paredes, nem tampouco um local visível que nos acolha. O espírito é energia pura, leve como uma paina, habita o corpo físico enquanto este, por aqui, reside, mas em momentos que este descansa, o feixe de energia se desprende e se lança à sua real morada, buscando seus pares, suas tarefas, sua luz. Amigos da luz, membro da Pleiade do amor universal. Então aqui realmente comprova essa questão da possibilidade de quando dormimos, o nosso corpo ligado por um feixe de luz volita por aí, com total liberdade. Essa liberdade que muitas vezes a gente gostaria de ter aqui no plano terreno. Eu gostaria de voar. Quem nunca pensou isso, não é mesmo? E à noite, durante o nosso sono, a gente pode fazer isso. Então, a importância, como eu falei, de se entregar para esse momento com mais responsabilidade, com mais consciência. Tudo pode acontecer. Já pensou que incrível? Quantos de nós já tivemos os sonhos, né? Nossa, eu sonhei com a minha avó que já faleceu e parecia tão real, parecia que ela estava aqui do meu lado. Será que ela não estava mesmo? Né? Então foi nesse momento de desdobramento. Então, algumas pessoas mais sensíveis, elas têm essa lembrança do que aconteceu durante o sono. Eu tenho a sensação que eu fui para tal lugar. Nossa, eu tive um sonho que eu estava ajudando num ambiente, num hospital, por exemplo. Será que foi um sonho ou foi uma vivência? Esse é o desdobramento do nosso corpo astral. Então, outra coisa que discutimos aqui que é importante é dessa questão que eu comentei no começo, daquilo que a gente está ressoando, né, no nosso campo energético, na nossa mente, de acordo com os nossos pensamentos. Então, muitas vezes nós vemos sombras, nós não vemos, não pense que o desdobramento vai ser sempre maravilhoso, vou encontrar pessoas queridas, vou aprender, vou ver o meu mentor. Não, porque faz parte da dualidade, né? Luz, sombras. E muitas vezes, por mais que nos preparemos, que estejamos conectados, protegidos, muitas vezes nosso espírito visualiza, vivencia alguma situação. Mas o que é importante? Aprendizado. A gente precisa ter esse contato com a sombra para a gente entender o que acontece. Primeiro, o primeiro ensinamento, ela existe. E quando eu tenho esse contato, o que vai acontecer comigo? O que eu estou aprendendo? O que a espiritualidade está querendo me mostrar com isso? Como eu vou lidar com isso? Porque se tudo fosse luz, a gente não estaria aqui vivenciando tudo que estamos passando. Então é importante, muitas pessoas que têm mais sensibilidade lembram, outras não lembram. Outras pessoas, a gente comentou aqui que o próprio esquecimento, né, assim, muitas vezes a gente não lembra do que foi feito à noite, e isso, de certa forma, é muito bom, né, porque assim, a gente só vai querer lembrar daquilo que foi bom, mas e do que não foi, né? Então, algumas pessoas têm mais sensibilidade lembram, outras não. Então, eu acho que também a gente comentou aqui que uma pessoa que veio presencialmente, ela falou assim, nossa, mas eu nunca pensei que eu teria a possibilidade, a capacidade de ir ajudar alguém. Outra reflexão, olha o que pensamos sobre nós mesmos. Então eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedora de repente um desdobramento e trabalhar num resgate, num ambiente de guerra, num hospital, num acidente de trânsito. Por que não? Né? Então, às vezes, a gente não tem a consciência
do que podemos fazer. Mas quando a gente se desdobra dessa parte mais densa, pesada, que é o nosso corpo físico, muitas possibilidades no plano astral podem acontecer, mas que muitas vezes o nosso próprio pensamento, os nossos bloqueios, as nossas crenças, os impedimentos que a gente vai criando ao longo do tempo, nos impedem de acessar isso de uma forma mais tranquila, mais fluida. Então, olha quanta coisa que esse desdobramento, né, essa possibilidade do desdobramento, ele mostra pra gente. Então, assim, acho que a mensagem é: vamos ter essa consciência de nos preparar para esse momento de sono, de acordo com aquilo que você acredita, intencionar a proteção, o amparo dos seus mentores, dos seus guardiões, preparar um ambiente tranquilo, tentar o máximo possível ter um dia, por mais dificuldades que você tenha, olhar para isso de uma outra forma, não com revolta, mas como aprendizado, entender o que cada situação está querendo te mostrar, com mais consciência, com mais maturidade, vivendo o momento presente, não se importando muito com o que vai acontecer, com o amanhã, sendo mais presente em todas as situações, consciente do que está acontecendo. Aí chega a noite, eu já estou mais calmo, já estou mais preparado, aí eu vou, o ambiente ali da minha casa, como eu me comporto, já vai melhorando. E aí você deita, intencionando a espiritualidade que conduza você naquilo que for necessário para você, para o outro, que se for para ajudar, vamos ajudar, que se for um aprendizado, uma vivência mais pessoal, ok, mas se entrega nesse momento com mais consciência, com mais vontade e com mais entendimento dessa possibilidade, que o desdobramento é mais uma ferramenta que nós temos de recarga, de aprendizado, de vivência. Não é simplesmente um dormir. Então eu espero que você olhe essa sua rotina, que é uma rotina de autocuidado que nós temos. O preparo para dormir. Um banho gostoso, uma roupa cheirosa, uma roupa de cama limpinha. Não é verdade? Isso é tão gostoso, tão aconchegante. Então a gente já deita com aquela sensação, se sentindo protegido, se sentindo amparado, acolhido, bons pensamentos, boas intenções e que todos nós tenhamos sempre momentos maravilhosos nessa experiência incrível que é sair do corpo, mesmo que a gente não lembre, ok? Então, aproveitando, estamos todos os sábados e domingos, das 9 ao meio-dia, aqui presencialmente na Casa de Amor, esperando vocês para essas reflexões, esse bate-papo tão gostoso, tão rico, que temos todos os sábados e domingos. Um abraço e até o próximo vídeo.